Então nós vemos aqui que numa sala de aula com adolescentes, incentivá-lo a pesquisar, a trabalhar com ele. Adolescentes, eles querem conquistar seu espaço, então eles precisam ser aceitos na sociedade, à sua volta, e nessa fase o grupo de iguais tem sobre eles muito mais influência que a família, que não tem interesse da palavra. Então podemos levá-los a ter familiaridade com a Bíblia, né? Manusear a palavra de Deus. Isso aqui é muito importante também. Ok. Eu coloquei aqui sobre adolescência, né? Eu coloquei as faixas etárias, mas eu queria somente hoje enfatizar algumas, tá? Eu tenho desde a infância até a fase adulta, mas eu queria enfatizar algumas só. Questão da adolescência, né? 11 a 19 anos. Aqui para vocês que dão aula, ou então irmãos, né, cristãos, novos convertidos dessa faixa de idade, de 11 a 19 anos. Então, considerada a fase de abertura de todas as possibilidades, a criança observa um nível lógico-matemático, né, tem um raciocínio, né, bem mais flexível, rápido. Em grupos, estabelece relações de cooperação e reciprocidade. O professor deve explorar o potencial intelectual do adolescente, levando ao uso do raciocínio, estimulando a descoberta de enigmas e a pesquisa de temas curiosos e atrativos do interesse dele. Então nós vemos aqui que numa sala de aula com adolescentes, incentivá-lo a pesquisar, a trabalhar com ele, tá? Então, realmente numa escola bíblica, nessa faixa de idade, você realmente não vai ficar preso no texto, tá, da revista. Você vai estudar em casa, vai frisar aquelas partes importantes para poder ensinar, mas vai botar muito em prática ali na aula, né? Vai ter que ser algo para ter uma comunicação. Ele vai ter que interagir na aula. O adolescente não pode ficar somente olhando o professor falar. Ele tem que interagir. Ele começa a fazer perguntas, vai ser natural. Tá? Então isso aqui é muito importante para quem dá aula para adolescente. É uma fase muito, muito importante mesmo. Ok. Tem aqui no próximo ponto. Tá? Sobre aspectos emocionais de adolescentes. É importante nós estarmos atentos a isso. Tá? Em algumas maneiras de ajudar o adolescente a enfrentar a sua timidez, né? Aceitá-lo como ele é, respeitar a sua maneira de ser, não expor situações constrangedoras, atribuir tarefas que forçam a evoluir por si mesmo e incentivá-lo a autoaceitar-se, a gostar de si mesmo e a conviver de forma mais equilibrada com os outros, né? Muitas vezes, muitos adolescentes eles têm a questão da autoestima baixa, né? Se compara com os outros, né? E se acha às vezes feio. Às vezes a pessoa ela fica mais separada, né? Ela tem esses problemas emocionais. Então saber lidar com isso, né? Na questão emocional dos adolescentes dessa faixa de idade. Muito bem. Adolescentes eles querem conquistar seu espaço, então eles precisam ser aceitos na sociedade, à sua volta, e nessa fase o grupo de iguais tem sobre eles muito mais influência que a família, tá? Então nessa faixa existe uma grande influência das pessoas da idade dele, né? Quer fazer parte de um grupo, seja na escola, na igreja. Então tem sempre um grupo que ele precisa ali estar atuando. Então é importante trabalhar muito nessa parte, tá bom? Nós que ensinamos, fazemos parte da classe de adolescente, ensinamos. Os líderes e professores devem, contudo, mostrar o perigo das más companhias e dos maus ambientes. Devem também proporcionar um ambiente acolhedor na igreja, para que se sintam seguros e tenham o prazer de estar na igreja. Quando alguém prefere amizade com pessoas não cristãs, acaba perdendo os bons princípios que aprendeu, olha só. E caindo muitas vezes na armadilha do diabo, tá? Então poder ser um ambiente em que receba o jovem e dê atenção para adolescente. Da mesma forma que o professor lhe dá atenção para os adultos, devemos dar também para quem é adolescente, conversar com eles, brincar com eles, né? Perguntar como foi o seu dia, o que você fez na semana. Pegar um vínculo emocional, porque o que prende nessa faixa de idade são vínculos emocionais, afetivos. É isso que vai prender ele com alguém ou ele num ambiente. Então precisamos ter vínculos afetivos com os adolescentes. Ok? Vamos lá. Eu creio que muitos já sabem disso, né, irmãos? Não é segredo. Muitos já têm estudado. O texto bíblico, né? Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude
Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. 2 Timóteo capítulo 2, versículo número 22. Ok. Muito bem. E o último tópico aqui para os adolescentes seria fundamental levar o adolescente a se familiarizar com a Bíblia. Nós vemos hoje, às vezes, a dificuldade dos jovens, né, botando essa faixa de idade de adolescente, às vezes uma grande parte, não todos, né? Tem muitos que estudam, amam a palavra de Deus, mas tem muitos que não têm interesse da palavra. Então podemos levá-los a ter familiaridade com a Bíblia, né? Manusear a palavra de Deus. Isso aqui é muito importante também para que nós venhamos a fazer, a tratar com os adolescentes. Amém? Vamos lá. Vamos aqui para jovens e adultos nessa faixa de idade. Ok. De 20 a 40 anos. Quantos tem aqui de 20 a 40? 20 a 40 tem um grupo aqui já. Glória a Deus, está nessa faixa de idade. Então vamos falar com vocês hoje. Agora. Vamos lá, de 20 a 40 anos. Né? Nessa idade, a pessoa vive um momento decisivo na vida. Tá? Então, algumas decisões e escolhas importantes são realizadas nessa fase da vida, como seguir uma carreira, né? Um trabalho, uma profissão, escolher alguém para casar, decidir onde vai morar no futuro. E essas escolhas começam na adolescência, mas geralmente são concretizadas no início da fase adulta. Tá? Então, o professor da EBD, ele tem papel preponderante nesse processo. Suas aulas podem servir como meio de orientação, tá? Capaz de ajudar o jovem a dirimir suas dúvidas acerca de difíceis escolhas que tem de fazer. Assuntos como namoro, sexualidade, carreira profissional, etc., devem ser discutidos abertamente. Tá? Então, dentro da lição, trabalhando, nós podemos levar para que possam, né, os jovens estarem trazendo e botando o professor levando as soluções na sala de aula. Eu acho interessante. Nós falamos aqui da comida, lembra? No início, comida boa, você vai na casa de alguém. Professor, quando ele vai pegar uma aula, irmão, quando você pega a revista do EBD, aquilo lá está o comentário. E muitas vezes o comentário, ele está só do texto bíblico. Tem pouca aplicação. Mas hoje é aquilo, cada classe é diferente. Então você tem que fazer o quê? O professor, ele vai preparar aquela matéria-prima. É igual a comida, você vai pegar aquela batata, vai descascar, vai cozinhar, vai temperar, não é assim? Ela fica boa, ninguém come comida crua, né? Você vai preparar bem, carne é a mesma coisa. A aula é assim. Então você vai preparar a aula, tá? Você vai pegar o conteúdo da lição, aquele conteúdo vai ser preparado para especificamente aqueles alunos que você conhece, você sabe quem são. Sabe quem são cristãos, maduros ou não, você sabe quem são. Né? Você já tem um conhecimento deles, então você vai preparar aquela aula para eles, alimento para aquela aula específica. Às vezes a aula é diferente, a mesma lição ela é diferente de um grupo para outro. Você vai aplicar de maneira diferente, ok? Porque são pessoas diferentes. Então a mesma coisa, por exemplo, você pega ali o conteúdo bíblico. Então você vai ter que pegar o quê? A aplicação para aquele grupo. Né? Eu vou pegar agora, eu vou estudar e vou preparar exemplos e dinâmicas para esse grupo específico, né? O que vai se aplicar para eles. Então aí que está o segredo, o tempero da lição. Né? Você vai preparar aquela lição, vai estudar, você vai acrescentar conhecimento, colocar a dinâmica, fazer trabalhos ali na classe da aula, e a aula vai ser cativante. Né? Vai ter uma participação, vai entrar diretamente aquilo no anseio do coração deles, que eles precisam ouvir. Né? Então você vai transformar aquele conhecimento numa aula. Não é só repetir o que está escrito, né? Isso aqui é muito importante. Não é só ler e comentar. Não, você vai fazer uma aula. Você vai produzir essa aula e vai ter que usar meios para fazer isso. Amém, irmãos? Então a aula tem que ter um tempo que você vai estudar, preparar ela e depois aplicar na sala de aula. E vai ser uma bênção. Né? Em oração, buscando, Deus vai te usar. E ali vai transformar cada vez mais vida, vão se alimentar da palavra de Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, porque você temperou aquela palavra, você se alimentou, você preparou, orou, você estudou, e agora você vai estar de uma maneira prática, aplicando aquela aula. Aleluia. Né? Então nessa fase de vida também, entre 20 e 40 anos, né, existe a fase da dificuldade entre cônjuges, jovens casais, né? Às vezes provocadas pela imaturidade ou decepção causada
pelo companheiro ou companheira não corresponder às esperanças que foram postas nele, muitos conflitos no lar são relacionados ao desempenho incorreto de papéis. Quando assumimos corretamente o nosso papel e aceitamos a vontade de Deus em nossas vidas, contribuímos para o ajustamento da nossa família. Há situações em que a mulher ou o homem assume dupla função, tornando mais árdua a sua tarefa. São os casos de viúvos, mãe, pai, solteiro e divorciado. Aí que está outra coisa da igreja hoje. Né? Na classe você vai trabalhar com pessoas que estão nessa situação. Pai e mãe solteiros. Você vai ter pessoas viúvas. Então aí que vocês vão estar trabalhando também na aula para essas pessoas. Ou então pessoas no conflito do casamento. Tá? Então trabalhando nisso. Amém? Amém. A igreja ela pode assistir pessoas dessa faixa etária por meio da escola bíblica dominical, no caso assistenciar. Deve cumprir o seu papel trabalhando as dificuldades de cada faixa etária, ensinando e edificando o aluno, levando a cultivar uma vida mais saudável, física, emocional, social e espiritualmente. Ok. Agora vamos lá. Quem aqui é de 40 a 60? Aleluia! Estamos agora na meia-idade. E qual é a característica desse povo da escola dominical, desses alunos? Vamos lá. Fala que aqui, alguns teóricos dizem que é a ideia da maturidade. É que a pessoa chegou à maturidade da vida. Né? A pessoa já tem uma visão, já tem um conhecimento, uma sabedoria de vida já. Deve ter, né? Alguns não têm, né? Mas deve ter. Alguns não têm, não. Mas geralmente, né, é pela vida que nós temos. Mas seguindo Jesus você vai ter, em nome de Jesus, você tem. Então nessa fase, nós atentamos mais para o sentido da maturidade, né? Então você vai ter alunos mais vividos nessa faixa de idade. Observamos que o indivíduo geralmente desenvolve uma visão realista de si mesmo, uma imagem ideal de como os outros o percebem. Então agora ele se vê aos olhos dos outros, né? Como as pessoas estão me vendo, como eu sou agora no meio cristão, da minha família, da igreja, da sociedade. A maturidade do indivíduo vai além do aspecto físico. Significa assumir uma atitude realista diante das mudanças que ocorrem interiormente, bem como o respeito das ideias e objetivos da vida. Acho interessante essa frase aqui, resumindo, ele tem mais cuidado e prudência no que fala, do como age, né? Porque ele sabe como ele está se relacionando. Maturidade, né? Maturidade é isso. É você saber como se comportar, como agir, a sua posição. Né? Você tem mais cautela. Você pensa antes de falar, né? Maturidade. Então já nessa faixa de idade, em geral, é assim. O que acontece na vida emocional? Olha só, reflexão da própria vida. Né? De 40 anos começa a pensar muito. Não é verdade? Poxa, eu estou com 40 anos e, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Começa a pensar. O que eu conquistei? Sabe, com esses pensamentos na cabeça, não é, irmãos? É cada idade. Essa faixa vem esse pensamento aí. Então você começa a refletir. Tá? Olha o que acontece com essas reflexões, né? Olha o que acontece muito. Tem muitas pessoas nessa faixa de idade a tendência de tédio, medo e depressão. Então na faixa de 40, 50 anos, 60, tem muitas pessoas deprimidas hoje. Né? Por causa, às vezes, desse pensamento, às vezes, de frustração. Né? Você não consegui o que eu queria, né? Vim para o Japão e trabalhei tanto, aí começa esse pensamento na cabeça. Tá? Então é um momento de reflexão. Ela fica pensando a própria vida e começa a ter crises emocionais. Tem muitas pessoas nessa faixa de idade com crises emocionais. Mudanças físicas, né? Então o corpo começa a ficar mais cansado, né? Dores, cansaço, né? Isso aí começa a acontecer bastante, né? É verdade, estou falando por mim, eu falo, tá? Por mim é que eu sinto já isso. Então, o professor ele deve incentivar o adulto nessa faixa de idade, da meia-idade, a contemplar a obra de Deus, né? A contemplar a família, né? Olha só para a sua família, para a sua casa, o lugar dos seus propósitos no Senhor, né? Deus tem obra na sua vida, né? Você é uma bênção de Deus, né? Incentivá-lo, né? A estar produzindo a obra de Deus. O uso da experiência da vida com a palavra de Deus é influenciar os seus semelhantes, né? A experiência que você já tem com Deus, né? Poder transmitir para os outros. Então o professor ele já vai levando essas pessoas a ter essa conscientização, né? Tirar aquela tristeza, que é algo comum da idade, tá? É comum, mas devemos vencê-la,
É comum, mas não devemos nos acostumar com ela não, nos abraçar ela não, mas pegar aquilo que é bom, né? Que Deus, Ele está na sua vida, irmão. Aleluia, Jesus. Deus, Ele tem propósito na sua vida, meu irmão e minha irmã. De meia idade, glória a Deus por isso. Chegamos até aqui porque Deus é bom. Louvado seja o Senhor. Deus tem muito ainda para fazer através da sua vida. Louvado seja Deus. Isso influencia muitos jovens, muitas pessoas. Então, vamos agora à terceira idade, né? Agora alunos de 60 anos para cima. Então, essa pessoa já dessa fase de 60, da terceira idade está preparado física e espiritualmente para a velhice. Então, removendo os obstáculos da vida, mantendo-se ativo, tá? Com a mente ocupada, permite um envelhecer sem sofrimento, né? Ser velho não deve significar ser inútil, nunca é. Isso não é não, tá? E pelo contrário, significa experiências acumuladas. Chegar nessa idade já de 60, 70 anos para cima, é experiência acumulada, tá? Continuar também sendo uma bênção. O que a Bíblia fala lá? Que na casa de Deus os velhos serão como as palmeiras, né? Florescerão na casa do nosso Deus, nos atos do nosso Deus. Então Deus ainda continua usando e abençoando as pessoas de mais idade. Ao analisarmos a velhice na Bíblia, constatamos que o idoso não é abandonado ou rejeitado por Deus. No livro do profeta Isaías, lemos que Deus está com os seus até a velhice, diz a palavra. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, né, cabelo branco, grisalho, eu vos trarei, eu fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e vos guardarei. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Toda a nossa faixa etária de idade, né, Deus está conosco. Louvado seja Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor deu graças a Deus. Glória a Deus. Tamo junto, pastor. Tamo junto, tamo lá também. Aleluia. Então na Bíblia você vai ver, né, como nós vemos aqui, né, em Salmo 92, 1 a 4, versículo 14. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes, né? Então vemos aqui exemplo de Abraão, Moisés, Simeão e muitos outros, né, que fizeram grandes obras para Deus na idade já mais avançada, né?